Então, irmãos, vamos abrir a palavra nesse momento, o texto do Salmo 46, tão conhecido Salmo. Quero nessa noite aqui deixar com os irmãos e lerei a Nova Versão Internacional. Vou pedir que seja projetado aqui o Salmo, porque os irmãos irão acompanhando, além da Bíblia, ao visitante é possibilitada a leitura do Salmo. Nós vamos ler todo ele. Esse Salmo, ele inclusive é um Salmo que era música para o judeu, para o hebreu. Não é um salmo onde os coraitas, eles entoavam esse salmo. Então leiamos então. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Em outra versão mais antiga tem na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Em outra versão mais antiga diz: aquietai-vos, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Pronto. Como dizia um colega meu, não precisa nem pregar. O Salmo já falou tudo. Qual é a tarefa do pregador, então, no momento como esse? Vou pedir só um pouquinho mais de retorno para eu não gritar. Me dando retorno aqui, eu grito menos, controlo melhor a voz. É fazer a exposição das Escrituras. A exposição das Escrituras, esse é o nosso dever. E procurar a fazê-la de forma fiel ao texto. Não inventando, não com achismos, não criando. Irmãos, é interessante notar que esse salmo aqui, ele, como disse, foi usado como música para os hebreus. No tempo de Davi, não é? O povo cantava, os sacerdotes cantavam esse salmo. E os coraitas, há um comentário sobre esse salmo, que esse salmo está voltado para as vozes agudas, masculinas. Aqui no coral nós temos os chamados tenores, não é? Que são as vozes masculinas, que elas têm uma extensão de voz, onde alcança dentro da partitura, né, o pouco que eu conheço de música, as notas altas, assim como o soprano, não é? Também uma voz feminina que alcança uma certa altura, não é? Dentro da música. Então, nesse tempo, as mulheres não faziam parte desse coro, porque eram só homens mesmo, né? Era só os coraitas. E a ideia que nós temos é que era para vozes agudas, porque ele tinha que ser alto, ele não deveria ser cantado com a gravidade do baixo, da voz baixo, né? Ou da voz que fizesse uma tonalidade baixa. Ele tinha que ser entoado, sabe aquela voz, não é? Onde ecoa todo, muitas vezes o teatro, quando a gente faz para um concerto, né? Esse tipo de voz. E a ideia aqui é que ele fosse entoado em alto som, de forma assim altissonante, por isso com vozes agudas. E nós percebemos então aqui, irmãos, nesse salmo, 3 momentos dele, 3 espaços, e eu diria 3 pausas, tá certo? Porque essa música aqui, ela tem 3 pausas. A pausa faz parte da música. A pausa é música também. Não há som, mas faz parte da música. Tem pausas, aliás, um pouco mais longa, de alguns tempos, mas tem pausas curtas. Então, o Salmo tem 3 pausas.
que nós vamos aqui destacar, porque talvez na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia mais atualizada, não é mais com a versão mais atualizada, não tenha. Mas as versões mais antigas têm aí, pelo menos uma palavra chamada Selá. Tem aí na sua? Selá é pausa, né? Pausa, uma pausa. Se o diácono Enoque, e ele está possivelmente nos acompanhando, ele diria aqui pausa para meditação, porque do Spotify não é o que ele faz, gravou e me mandou um recentemente, muito bom, que eu quero compartilhar com os irmãos. Não é? Então, os primeiros versículos, não é, que antecedem essa pausa primeira, estão do versículo 1 que nós lemos até o versículo 3. Esses versículos, eles mostram claramente o que Deus é. O que Deus é. Note no início do versículo 1, Deus é o quê? O nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou na adversidade, como temos outras versões. Então, é quem Deus é. Quem Deus é muito importante o conceito de Deus, porque dependendo do seu conceito de Deus, do meu conceito de Deus, o conceito que nós fazemos de Deus, vai depender a minha vida, as minhas decisões, a minha conduta. Quem Deus é para você? Quem Deus é? E o salmista, no canto, os coraitas não tiveram dúvida em cantar isso, porque eles disseram, Deus é refúgio, Deus é força, principalmente presente no tempo de adversidade. Irmãos, se já é maravilhoso sabermos que Deus está conosco em todo o tempo, principalmente no tempo de adversidade. Quando parece que às vezes sentimos Deus mais longe, quem sabe? Porque eu já ouvi gente dizendo assim, pastor, oro, mas parece que não acontece as coisas. Sinto Deus distante. Você já sentiu algum dia? Como se Deus estivesse distante e não está. Porque Ele é socorro bem presente, principalmente no momento de adversidade. É como se na adversidade Ele chegasse para mim, para você, e de fato é. Ele dissesse, não temas, eu sou refúgio e fortaleza, principalmente nesse momento que você está enfrentando aí. Nesse momento de luta, nesse momento de angústia, onde parece que a vida perde o sabor, não é? É ofuscada, como eu costumo dizer, por outras penumbras da vida, outras situações, outras circunstâncias, e parece que a gente tem a ideia de um Deus pequeno, quando de fato Ele é refúgio e fortaleza. Visitando, e alguns aqui dos irmãos certamente já foram, não é? João Pessoa, Natal, a gente vê lá fortes construídos, lá um por holandeses, não é? Outros por portugueses, e é impressionante quando a gente chega ali, nos Forte Três Magos, e também lá em João Pessoa, lá em Cabedelo, lá né? Já no extremo, a gente nota quantas pedras fortes. Visualizamos ainda alguns canhões daquela época, não é? Já enferrujados, mas as pedras estão lá seguras. Eu imagino que aquelas fortalezas elas foram atacadas. Possivelmente algumas balas de canhões chegaram a ser direcionadas para aquela fortaleza, mas até hoje elas estão lá. E a sensação que quando a gente entra, né, e eu entrei no local onde eram os presos, né, quem sabe você esteve lá também, e a gente sente assim, eu digo, meu Deus, o que foi que ocorreu aqui? Não é? Naqueles anos, teve gente que morreu aqui, e aí naturalmente nós como crentes perguntamos, será que morreu com Cristo? Não é? Houve justiça no que foi feito aqui, será? Enquanto presos, como foi o destino deles? Quem eram? Mas o fato de nós estarmos ali impressiona pela segurança do local, a imponência do lugar, mesmo já, quem sabe, com alguma deterioração do tempo. Então Deus é refúgio. Ele, como disse Lutero, é o nosso castelo forte. Aliás, Lutero pegou da palavra, né? Porque é o próprio Salmo que diz, Deus é o nosso castelo forte, a nossa torre segura, o nosso refúgio. Refúgio, irmãos, é o lugar onde a águia naturalmente,
como a das aves que nós temos com maior proeminência, ela coloca a sua ninhada, é no refúgio. Ela coloca num penhasco onde nenhuma áspide, nenhuma cobra tem condições de subir ali para papar os ovos. Veja que sabedoria da ave. Inclusive, falar em ave, teve um biólogo aqui hoje de manhã que satisfez a minha curiosidade e me disse porque a galinha faz aquele espanto todo quando põe o ovo, né? Quando eu pregar de novo, eu vou dizer você, né? Quando pregarmos sobre isso aí. Agora pronto, eu já estou, né? Fecha esse parênteses aí. Agora eu já estou entendendo por que se faz, né, aquela questão toda, não é? Irmãos, Deus é refúgio seguro. É refúgio seguro. E inclusive os versículos que seguem, os 2 e 3, o salmista coloca de forma assim tão maravilhosa, ele diz: por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Teve tremor recentemente aqui, bem perto da gente, aqui no interior, mais uma vez, não é? Mais uma vez. Ainda que os montes afundem no coração do mar, no meio dos mares, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda que, irmãos, essa expressão ainda que, ela precisa estar presente em nosso coração, quando estivermos em situações de adversidade. Eu lembro e faço link com Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja o gado, ainda que, o salmista vem e diz: ainda que aconteça todas essas turbulências na natureza, esses fenômenos aqui naturais, e que assustam a gente, assustam. Eu não vou nem pedir que você levante a mão, porque certamente mais de uma mão, quem sabe, se levantará aqui, se você tem medo de trovão, né? E nós ouvimos um tempo desse aqui, uns dias desses, estava tudo, não calor, depois daqui a pouco veio aquele estrondo pelo dia, não é? Eu só ouvi lá em casa assim: oi, porque causa um impacto. Esse impacto, esse bater de nuvens carregadas, que chega aqui com um trovão, com uma força, uma imponência. Imagine o mar em fúria, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Preste atenção em nome de Jesus a isso. É que ainda que haja turbulências na sua vida, ainda que pareça que tudo está assim, revolto, como as ondas turbulentas, como o mar bravio, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, o Deus que você crê. Estou falando para crentes, não é? Para pessoas que creem no Senhor, que confessam o Senhor, porque muitas vezes na bonança é muito bom cantar, irmãos. Cantar quando tudo vai bem, quando estamos com saúde, quando houve aquele aumento de salário, glória a Deus, né? Quando há bênçãos na nossa vida, parece que às vezes a gente muda até a maneira de ser. Que coisa maravilhosa, e que pudermos cantar na adversidade, e poder continuarmos crendo na adversidade, quando as coisas estão turbulentas. Isso é utopia? De forma alguma. Sabe o que é isso? É fé, confiança. Mas aí nós temos então a primeira pausa, versículo 3, Selá, ou seja, pausa. É a pausa. A pausa é para meditarmos, é para podermos nos concentrar naquilo que o Salmo está dizendo. Eu desafio você, quando terminar esse culto, que vai terminar daqui a pouco, você durante essa semana, você meditar nesse Salmo. Ele tem 3 pausas e não é em vão. É para que a gente pare e reflita sobre essas palavras escritas nesse Salmo. E aí nós percebemos então no versículo 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, acompanhe na sua Bíblia aí, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre
segura. E a segunda pausa. Assim como os primeiros 3 versículos falam sobre a onipotência de Deus, e quem Deus é, onipotência e quem Deus é, esses versos seguintes falam sobre a onipresença e o que Deus faz. A onipresença de Deus. A onipresença é um atributo que só Deus tem, assim como a onipotência. Quem foi que disse a você que Satanás é todo poderoso? Não é. Mas não é mesmo, irmãos. Quem foi que disse a você que Satanás e demônios, né, entidades maléficas, como chamamos, potestades, né, do lado obscuro que a Bíblia apresenta, eles são, e o próprio Satanás, eles são oniscientes de forma alguma, ou onipresentes, como estamos destacando aqui, não são. Mas o nosso Deus é impressionante, presente aqui no nosso meio, como está presente agora em todo o universo. Ele vê o universo de cima. É como se fosse uma bola de gude. Lembra da bola de gude? Não sei se tem hoje. A bola de gude, ele vê, ele pega na mão dele, ele faz, ele brinca. Nada ele criou e ele tem poder para burilar, para brincar, né? Embora não brinca conosco, porque tudo que ele faz é com propósito. Então esses versículos aqui falam sobre a onipresença de Deus e o que ele faz. Deus está no meio dela. O Senhor dos exércitos, por 2 vezes, os versículos que lemos destacam, o Senhor dos exércitos está conosco. Eu chamo a sua e a minha atenção para essa expressão, o Senhor dos exércitos. Porque no hebraico é Jeová, quem é que lembra? Sabaote, muito bem. Jeová Sabaote. Sabe o que é que apresenta aqui? Todas as vezes que você vê, olha, nada na Bíblia está em vão, irmãos. Nada está escrito em vão. O Senhor dos exércitos, todas as vezes que você vê essa expressão na Bíblia, é um contexto de luta. De luta, é um contexto bíblico. Por isso que é usada essa expressão. O Senhor dos exércitos, ou seja, meu filho, minha filha, igreja do Senhor, crente, você está no meio de uma luta. Quem sabe uma luta externa ou interna, que são às vezes piores do que as lutas externas, né, que temos. Lutas externas que eu chamo, são as lutas visíveis que nós temos. Nós percebemos claramente os embates que temos no mundo físico e tangível, mas existem lutas internas lá dentro, que acontecem, que muitas vezes são iguais ou piores do que as lutas externas. E aí o Senhor vem nessa música aqui, nesse canto, e diz, olha, essa luta, quem está no meio é o Senhor dos exércitos. O Senhor, ou seja, o comandante em chefe. Aquele que detém o comando no meio da luta e vence todas as lutas que ele está presente. E aquele que está com ele já é vencedor. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus e a ação de Deus no mundo e em nossas vidas faz toda a diferença. E aí, então, a segunda pausa. Medite sobre isso. Medite que nações se agitam, reinos se abalam, estão agitadas e vão se agitar mais, viu, irmãos? Nós sabemos disso. Vão se agitar mais. Às vezes um espirro em um lugar provoca, dependendo da influência da nação, no mundo econômico, todos nós sentimos. Por isso que ninguém hoje está ilhado. Nós estamos numa ilha só. O fenômeno da globalização mostra esse fator. E percebemos então, irmãos, que a presença de Deus é o segundo elemento destacado aqui, junto com essa ação de Deus. E dos versículos 8, peço que você leia comigo, acompanhe a leitura, até o final, o versículo 11 diz, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos, estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança,
destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E há então a terceira e última pausa. Esses versículos mostram um Deus que age, assim como os versículos 4 em diante, mas um Deus que também fala a mim e a você, fala ao nosso coração, da forma maravilhosa dele agir, que muitas vezes traz sim a sua imponência, o seu poder. De uma hora para outra, ele faz com que as situações elas sejam mudadas na vida, na nossa vida e na vida do mundo. Nós tínhamos no cenário geográfico mundial, anos atrás, duas Alemanhas, e uma vez eu pregando empolgado, estava no Manaim, aí disse que quem caiu foi o muro lá, a muralha da China, ó, que coisa. Aí depois alguém procurou depois da mensagem, ô benção, pastor, não foi a muralha da China não, estou tudo sem jeito aqui para dizer para o senhor, mas foi o muro de Berlim, não é? Acontece com pregadores, não é? E aí tínhamos a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental e um muro no meio ali, não é? Historicamente, para nós cristãos, eram os chamados países da cortina de ferro. Ninguém entrava na Alemanha Oriental para pregar, para proclamar o evangelho, era impedido, devido ao sistema, né, devido abraçado, né, de política que se tinha na época. E quando se pensou, de uma hora para outra, para nós, porque para Deus já tinha os seus propósitos, o muro veio ao chão. Os de mais idade aqui vão lembrar. O muro veio ao chão. A barreira que tinha aquele muro foi colocada ao chão. E provou e prova, não apenas nesse aspecto histórico, de que Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa no mundo, porque, irmãos, nós fazemos a leitura da perspectiva do trono de Deus. É claro que não seria o fato de você espiritualizar tudo, e você colocar tudo como se fosse algo dentro do âmbito espiritual. Não, não é isso que eu estou colocando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que a nossa leitura precisa ser uma leitura de trono de Deus, de um Deus que governa, de um Deus que age e interage, do Deus que é Senhor da história. É sim. Do Deus que manda, comanda e desmanda quando quer. Por isso que de uma hora para outra se pensou, mas como foi que ocorreu? Como foi? E aí nós íamos ter aqui que enlecar fatos que de uma hora para outra, quando Deus quis fazer, fez. E quando Ele tinha propósito, Ele realizou claramente. Não apenas no mundo, mas em nossas vidas. Em nossas vidas. Tem gente aqui que teve vida burilada, trabalhada, numa burilação terrível, que você olhava para um canto para outro, quem sabe sem saída, você não sabia como dar a volta por cima, na situação que você estava. E Deus, com a sua graça, com o seu poder, com a sua presença, a presença de Deus na sua vida, fez com que as coisas, elas mudassem radicalmente, usando gente que você jamais imaginava, porque é assim que Deus faz. Às vezes a gente espera de uma forma, mas Ele usa pessoas para que o seu propósito seja cumprido em nossa vida. E percebemos então, irmãos, que essa terceira pausa aqui, elas falam claramente desse Deus que age e interage em nós. Tanto é que no versículo 10, tão precioso, atente-se a isso, por favor. Na versão mais antiga diz, aquietai-vos, aquietai-vos, tenha quietude. Coração inquieto, irmãos, eu não sei se alguém aqui nunca passou, porque o coração inquieto é muito próprio do ser humano. Coração inquieto, aquela coisa que você, é como se não tivesse um controle das ansiedades,
Quando você olha os desafios, algumas questões que vão se apresentando em nossa vida, e quando não é conosco, é com alguém que a gente ama, né? Que a gente gosta, faz parte da nossa vida. Gente que a gente olha de cá e diz, meu Deus, eu queria ajudar, mas não posso, a gente se sente limitado. E aí a palavra que vem para mim e para você, nesse canto aqui, nessa música, nesse salmo, diz, pare de lutar, aquiete. Falando ontem ao Grupo Unidos em Cristo, oh, noite maravilhosa, né? Que ali está mexendo comigo, sabe, Ana Ruth? Ministrei e é impressionante como fica mexendo com a vida da gente depois que fala. Como você lidar, né, com a espera, com a paciência num mundo agitado que nós temos. Um mundo acelerado, que quando um celular trava um pouquinho como o meu aqui, porque fica enviando um bocado de coisa para os irmãos, né? Fica travando aqui, eu fico agoniado. Por um segundo. Como disse ontem, aquele elevador que demora a vir e a gente fica impaciente. Aquela fila do supermercado que você olha de cá e você começa a fazer a leitura e ver os defeitos. Quem sabe na profissional ou no profissional que está no caixa ali. Uma fila de banco, às vezes faça tudo para não ir, porque dependendo da situação que você for, você pode pegar um chá de cadeira enorme para resolver uma situação lá dentro. E o fato é que nós temos dificuldades com essas questões que mexem com o nosso coração. E o coração fica acelerado, inquieto, querendo resolver tudo, né? Sabe o que é isso? É você dizendo para você mesmo e para a gente, de que você quer ter o controle de tudo, quando não temos. Não temos o controle de tudo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E aí o versículo 11, eu concluo a mensagem com justamente essa expressão do versículo 11. O Senhor dos exércitos. Amém. Ou seja, você está na luta, meu irmão, está na luta. Mas o Senhor dos exércitos está com você. Amém. Ele é o seu refúgio. Deus de Jacó é a nossa torre segura. E a terceira e última pausa. Os irmãos só vão sair daqui nessa noite tendo um dever de casa para a semana. Meditar, pausar, rever esse salmo, porque eu só posso ir até aqui, irmãos. É como às vezes eu costumo dizer numa pregação. Eu não tenho como ir além, eu não tenho como fazer com que pegar aquilo que eu fiz a exposição aqui tão clara do texto e fazer com que isso aqui se torne vida. Porque são palavras, mas são palavras que elas, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, colocadas em ação pela graça e misericórdia de Deus, elas mudam o contexto da nossa vida. Elas mudam. Então, pause, pare para meditar essa semana, nesse salmo. E quem sabe, ele será a sua bússola, né, dentre tantos outros textos, para o ano que se aproxima, que a gente já está de olho nele. O ano nem terminou, mas a gente já está pensando lá no ano que vem, não é? Não é assim? As metas que nós estamos já colocando, de emagrecimento, né? De uma condição melhor, de fazer um curso, alguma coisa, a gente já começa. Para quem tem uma microempresa, não é? As metas serem alcançadas, etc. Para quem está casado, os vovôs já estão cobrando já o netinho, né? Dizendo quando é que vem. Então tudo isso, que ele seja a bússola, que ele seja canto, entendeu? Cante Salmo 46. Cante quando as coisas mais apertarem na sua vida, mais dificultarem, mais serem adversas. Faça dele um canto. Amém. Faça dele uma canção, não é? Um hino de louvor ao nosso Deus. Amém. Que a palavra do Senhor, ela possa descer da mente até o coração, e no coração possa fazer o que eu não posso fazer, mas o Espírito de Deus faz. Amém. Repito, quer fazer dessas palavras vida em nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Pai bendito, exaltado é teu nome. Amém. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. Socorro bem presente na angústia, Senhor. Nós, ó Deus, queremos sim entoar esse canto, esse salmo,
e cantar com toda a sinceridade do nosso coração, porque ninguém engana o Senhor. Dizendo que de fato nós cremos plenamente e cantamos e confiamos, expressamos com muita fé de que o Senhor é o Deus onipotente, onipresente, e as formas do Senhor agir são maravilhosas, surpreendentes. É o Senhor dos exércitos que está na luta e que age no meio da luta e que nos dá vitória, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Ah, Senhor, que esse povo saia daqui nessa noite regozijado, cantando em alto e bom som lá dentro do coração. Lá como os coraitas fizeram, a voz de soprano, a voz alta, era um canto alto, era um louvor expressivo, numa tonalidade alta, dizendo, de fato, o Deus que nós cremos, o Deus que servimos, é o Deus que age em nossa vida de forma poderosa e maravilhosa. Edifica o teu povo nessa noite, Senhor. Faz com que corações inquietos aqui encontrem agora calmaria. Quietude, Senhor. Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh Deus, aquieta, faz com que o nosso coração seja agora como aquelas ondas mansas, calmas. Mesmo que agora estejamos passando um temporal, a tua voz possa ser ecoada agora lá dentro da gente, dizendo: aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo registro desse salmo, ele é maravilhoso. Nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Glória a Deus, graças a Deus.